blasfemava contra o Deus de Israel. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, Golias conseguiu entrar no estado psicológico daquele povo. Depois que você deixar o inimigo entrar na sua mente, vai ficar difícil. Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu quero ler alguns versículos aqui. Em rápidas palavras, de forma bem concisa, mostrar para você que o pior inimigo das nossas vidas não é aquele que ataca os nossos corpos, mas sim aquele que ataca a nossa mente, aquele que ataca o nosso psicológico, a fim de destruir e neutralizar por completo a nossa condição emocional. O texto que nós vamos ler aqui nos fala do dia em que o exército dos filisteus se preparava para combater contra o exército de Israel. Os filisteus tinham naquele exército um homem chamado Golias, um gigante, 2,90 metros de altura, o maior capacete, o maior escudo, os maiores componentes da sua armadura, a maior lança, a maior espada e a maior voz, a maior ameaça contra o povo de Israel. Vamos observar e ver aqui, através das Escrituras, que o gigante Golias, assim como o nosso inimigo, não atacou o corpo dos soldados de Israel, mas atacou primeiramente a sua mente, atacou primeiramente o estado psicológico. Quando Golias conseguiu atacar o estado psicológico do exército de Israel, ele neutralizou eles, ele paralisou eles, ele conseguiu paralisá-los, enquanto o povo do exército dos filisteus avançava dia após dia. A Bíblia diz que durante 40 dias, Golias insultava o exército de Israel, blasfemava contra o Deus de Israel. E o exército de Saul, juntamente com Saul, o rei de Israel, estavam paralisados, estavam amedrontados, estavam completamente apavorados diante das ameaças de Golias, o grande gigante dos filisteus. Acompanhe comigo essa leitura e você há de concordar comigo que o maior inimigo não é aquele que acessa um corpo, não é aquele que ataca um corpo, mas sim aquele que consegue entrar na mente de alguém, acovardando ele, paralisando ele, apavorando ele e neutralizando ele por completo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 e o versículo 5 nos diz assim: Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias. Era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Versículo 16, para a gente poder aqui compactar a nossa leitura, diz assim: Quando Saul e todo o exército ouviram a proposta de guerra do filisteu, encheram-se de espanto e encheram-se também de temor. Versículo 16: Durante 40 dias, o filisteu erguia sua voz de manhã e também à tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Observe que detalhe interessante. O exército dos filisteus pronto para guerrear contra o exército de Israel. Não seria um exército combatendo um outro exército, porque ali no meio do exército dos filisteus estava um homem que era guerreiro desde a sua mocidade. O mais alto, o mais forte, o mais bravo, o mais estratégico, o mais poderoso. Um homem que não precisou usar a sua espada, um homem que não precisou usar a sua lança, um homem que não precisou usar a sua força, a sua qualidade como guerreiro, um homem que durante 40 dias não usou nenhum dos componentes das suas armaduras, não usou nenhuma das suas armas ofensivas e nem defensivas, usou somente a sua voz.
todos os dias pela manhã, como também todos os dias pela tarde, ele se colocava de pé, levantava a sua voz, porque o inimigo é intimidador, e convocava todo Israel, dizendo: eu não quero guerrear com o exército inteiro, eu quero que vocês me dê um homem só que venha guerrear comigo. Se ele me vencer, nós seremos os seus escravos. Porém, se eu vencê-lo, nós seremos os seus escravos. Meus queridos irmãos, o nosso inimigo, ele não é qualquer inimigo. Ele tem milhares e milhares e milhares de anos de experiências no combate, de malícia no combate. E como eu disse para você, ele não ataca os nossos corpos primeiramente. Ele não quer ferir o nosso corpo primeiramente. Ele quer entrar na nossa mente, ele quer entrar no nosso psicológico. Enquanto Golias amedrontava o exército de Israel, apavorava o rei de Israel, o rei paralisava, o exército paralisava, e todo o exército dos filisteus avançava, chegava cada vez mais próximo, ocupava cada vez mais os melhores pontos, os pontos mais estratégicos para guerrear e dizimar Israel. A Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, Golias conseguiu entrar no estado psicológico daquele povo, conseguiu amedrontá-los, conseguiu paralisá-los. Eu te deixo uma palavra: nunca ceda aos ataques do inimigo, nunca aceite as propostas do inimigo, porque todas elas são para te paralisar, são para te amedrontar, são para fazer com que você fique estagnado, enquanto o inimigo ganhe espaço, ganhe território para guerrear contra você. A Bíblia diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal. E a Bíblia diz também que nós devemos resistir ao diabo. E a Bíblia diz também que nós não devemos dar lugar ao diabo. Quando você pega a palavra lugar e traduz ela do original grego, vem a palavra topos, de topografia, que quer dizer não dê nenhum milímetro, não dê nenhum centímetro de espaço para o diabo, porque ele vai se aproximar. Diante dessa palavra, eu te deixo essa mensagem. Não deixe o inimigo entrar na sua mente. Não deixe o inimigo atacar o seu psicológico. Não deixe o inimigo estragar a sua condição emocional, porque ele vai paralisar você. Paralisando você, você não avança, você não encara, você não parte para cima. O inimigo ganha todo o espaço. O inimigo pega os melhores lugares. E depois que ele neutralizar você, não vai ter o que você fazer. Depois que você der espaço, depois que você deixar o inimigo entrar na sua mente, vai ficar difícil. Mas a Bíblia diz que enquanto o exército de Israel estava ali acovardado, amedrontado, apavorado, juntamente com o seu rei Saul, a Bíblia diz que chegou naquele arraial de guerra, naquele campo de batalha, um menino, um jovem chamado Davi. Chegou ali sem capacete, chegou ali sem espada, chegou ali sem escudo, chegou ali sem lança, chegou ali sem nenhum componente de guerra. Chegou ali trazendo queijos, trazendo pães e com a missão de ver como estavam os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que quando ele viu o gigante Golias, o maior homem dentre os filisteus, com o maior equipamento de guerra, com as maiores armas dentre os filisteus, com o maior poder de voz, amedrontando, apavorando, atacando e neutralizando o povo de Israel, ele mesmo disse: quem é este incircunciso? Quem é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, para se posicionar, para tentar destruir o exército do Deus vivo? Quando ele ouviu dizendo Golias, gritando e dizendo: dai-me um homem hoje mesmo, e vamos entrar em luta corporal hoje mesmo, a Bíblia diz que o Davi usou a mesma estratégia do inimigo. Ele se dirigiu ao inimigo e disse: hoje mesmo eu vou encarar você. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou dar o seu corpo para que as aves do céu comam a sua carne. Veja como o menino Davi se posicionou. Não deixou o gigante Golias entrar também na sua mente, atacar o seu psicológico e destruir o seu emocional. Davi, embora fosse o menor, se colocou
no mesmo tamanho do maior. Conforme o gigante Golias levantava sua voz para amedrontar Israel e amedrontar também Davi, Davi falava no mesmo nível, Davi falava na mesma altura, olho no olho, e o rei Davi dizendo: hoje mesmo eu vou encarar você, hoje mesmo eu vou matar você. Meu querido irmão, minha querida irmã, haja coragem, mas o nosso Deus nos deu espírito de coragem, nos deu espírito de ousadia. Proteja a sua mente, proteja o seu estado psicológico, pois o maior inimigo que nós temos hoje, o pior inimigo que nós temos hoje, não é aquele que possui o corpo de alguém, que nós vamos lá, oramos e repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o repreendemos e o expulsamos daquele corpo. O maior inimigo hoje é o que está camuflado na mente do povo, é o que está acessando o psicológico do povo, paralisando, neutralizando, adoecendo, enchendo de ansiedade, enchendo de medo, enchendo de pânico, enchendo de depressão, neutralizando, acabando, dizimando o exército do Deus Todo-Poderoso. Deus levantou a mim, Deus levantou a você para sermos membros do seu corpo, soldados do seu exército, um povo valente, um povo corajoso, um povo que não teme o inimigo, independente de que ele seja. A Bíblia diz claramente que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, no mundo espiritual, para destruir as fortalezas do inimigo e acabar com ele imediatamente. Hoje mesmo, você pode colocar um ponto final na sua luta, na sua guerra, no seu confronto, no seu sofrimento. Como? Não deixando que o inimigo acesse mais a sua mente, não deixando que o inimigo ataque mais o seu estado psicológico. Para cima do inimigo. Como? Usando as armas que Deus te deu, usando a coragem e a ousadia que Deus te deu. O gigante dizia: hoje mesmo nós vamos acabar com essa guerra. Dai-me um homem só. O inimigo é covarde, o inimigo não tem misericórdia. Mas o rei Davi também não tinha misericórdia dos seus inimigos. Ele mesmo disse: hoje mesmo Deus vai entregar você nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e vou entregar o seu corpo para ser comido pelas aves do céu. E assim aconteceu. Davi partiu para cima, foi em nome do Senhor dos Exércitos, foi confiando no poder das mãos do Deus Todo-Poderoso. Acertou com a pedra a fronte do gigante, tombou aquele gigante ao chão, usou a arma do gigante, a própria espada do gigante, para cortar-lhe a sua cabeça e saiu carregando ela como um troféu, glorificando, engrandecendo e exaltando o Deus de Israel. O pior inimigo da nossa geração, o pior inimigo do nosso tempo, não é aquele que ataca mais os corpos, não é aquele mais que acessa o corpo, mas é aquele que se apodera da sua mente. Lá em Efésios, a palavra de Deus nos diz que nós devemos usar as armaduras que Deus nos deu, principalmente o capacete da salvação, aquele que vai proteger a nossa mente, vai proteger a nossa condição psicológica, vai proteger o nosso estado emocional contra os dardos inflamados do maligno. Você é mais poderoso do que você pensa. Você é mais capaz do que você pensa. O que você não pode é deixar o inimigo continuar entrando na sua mente, paralisando você, apavorando você, neutralizando você. Faça como o rei Davi. Decida hoje mesmo derrubar esse gigante por terra. Decida hoje mesmo usar as armas que Deus te deu para combater contra esse inimigo e jogar-lhe por terra. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia do teu livramento. Deus te deu uma mente sobrenatural que é semelhante à mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.